Gente, é o seguinte, hoje eu vim conversar com vocês a respeito dessa polêmica ao redor da música Aue, que é do Grupo Candeeiro. E tá tudo bem se você discorda de mim, tá? A gente só precisa ter um pouquinho de educação e discordar como cristão. Não da forma como eu tenho visto aí nas redes sociais. Primeira coisa, deixa eu afirmar um princípio. Eu não relativizo a idolatria, tá? Eu sou cristão, eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. Eu sei que a gente não presta idolatria, a gente não presta culto a nenhum outro Deus a não ser o nosso. Então eu até consigo entender o zelo de quem se manifestou por conta disso. O que eu não consigo entender é quando esse zelo ele vira uma espécie de apedrejamento, uma perseguição, muitas vezes sem embasamento de verdade. Muito mais ligado à forma como as pessoas têm reagido. O crente é uma raça, assim, cara, de dar desgostos. São reativos, sabe? E muitas vezes demonstram tudo menos amor, até mesmo nas palavras, até mesmo na forma de conduzir uma discussão ou na hora de externar uma opinião. E aí é muito legal a gente lembrar que isso também não é bíblico. Discernimento não tem nada a ver com linchamento não, cara. E agora eu quero falar de uma outra perspectiva. Cultura não é fé professada. E por que eu tô falando isso? Cultura muitas vezes tem relação com linguagem, com ritmo, estética, o jeito de celebrar, de contar histórias. Não necessariamente é uma fé professada. Vou te dar um exemplo. A Bahia, ela tem uma ligação muito forte com religião de matriz africana e é um banda que também é fruto do sincretismo. Então, o fato de você ser baiano e nascer em Salvador não quer dizer que você faz parte de alguma religião de matriz africana. Simples dessa forma. Você foi educado dentro da cultura, porém a sua fé professada pode ser qualquer outra, se não essa, de religiões de matriz africana, certo? Ou que tem derivado disso. E até quando a gente pensa nos povos indígenas, eles são diferentes por si só. Por exemplo, Pataxó é uma cultura e a gente não consegue falar que todos os Pataxós se comportam da mesma maneira quando a gente diz sobre fé. Tem uma coisa muito legal que chama etnodoxologia, que significa você preservar a expressão artística ali, cultural do seu povo pra adorar a Deus. Existem pataxós que é verdade, que professam um outro tipo de fé, que adoram mais de um Deus, etc e tal, assim como os pataxós que foram convertidos. É sério que vocês imaginam índios adorando como americanos na igreja de parede preta, gente? Isso é meio, sabe, não tem nem muito sentido, nem cabe muita justificativa em cima disso daqui. E aqui o nosso nível de interpretação ele é tão raso, ele é tão superficial, que a gente tende a achar que qualquer expressão cultural brasileira, palavra popular, qualquer elemento poético, já virou uma fé confessada. Simplesmente por preguiça de entender contexto. Aqui vem a chave do assunto. O Grande Banquete ele é uma coletânea, né? São músicas interligadas, como eu já disse no outro vídeo aqui. E óbvio que não é uma música congregacional, certo? Mas é uma música alegórica, poética, é bonita. E o Grande Banquete foi inspirado lá em Lucas 14, justamente nessa parábola do Grande Banquete. Ou seja, antes de pegar uma faixa isolada e fazer um julgamento, se atenha ao contexto, se atenha ao conjunto da obra. Então, antes de qualquer conclusão precipitada, quais perguntas eu faria? Qual é o enredo maior? Qual é a mensagem central? Qual é o tema bíblico que está sendo trabalhado? Tem muita arte que é feita para nossa reflexão, não necessariamente para abrir um culto domingo de manhã. E isso não é menos espiritual, gente. É só uma outra linguagem, um outro ângulo, uma outra ótica, sem ser errado ou indigna. Porque nem toda música cristã precisa ser uma coisa litúrgica. Porque às vezes o maior sinal do que tá errado não é a música, não é o ritmo em si, mas aquilo que a gente manifesta quando a gente precisa revelar uma opinião. E cara, por exemplo, Aue. Aue é uma expressão idiomática, gente. Aqui, popular brasileiro. Jesus fez um Aue quando ele entrou no templo, virou as mesas. Jesus fez um Aue quando ele apareceu no templo dele, porque ele era muito fora dos padrões da época, do que era aceitado como espiritual, sabe? E uma coisa que eu quero lembrar muito legal, muita gente esquece, mas, gente, bateria, guitarra foram coisas que eram tidas como coisas demoníacas há pouco tempo atrás. E simplesmente por ignorância. E aí quando eu vejo todo mundo reagindo simplesmente por uma estética, por uma palavra que você não conhece, nem quis conhecer, nem foi atrás pra entender o contexto, eu fico pensando, cara, a gente tá cometendo o mesmo erro. É a mesma cagada, sabe? E cara, se a gente erra o contexto da própria Bíblia, que tá na nossa mão e a gente não lê, qual é a chance da gente acertar o contexto de uma obra literária ali muito legal, que tem todo um conjunto, que precisa ver um pra entender o dois, entender a história? Qual a chance? E cara, eu ouvi o álbum inteiro, eu chorei assim, horrores, me tocou, me fez pensar, sabe? Fala muito sobre graça, humildade, sobre se assentar na mesa, é incrível, não tenho nem o que falar sobre o álbum. Se você não gosta, tá tudo bem, cara, se não é a sua preferência musical, se não é o ritmo que você admira, tá tudo certo. Você só não pode fazer disso uma guerra na internet, cara, é vergonhoso a forma como a gente gosta de se degladiar, sabe? Muitas vezes você tá pautando a sua opinião, não no seu gosto musical, tipo, caramba,